Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. E lembrando aqui ao público, né, que essa semana fui olhar aqui no YouTube, tem uma ferramenta, o Analytics, e essa ferramenta indicou que muita gente que assiste o programa não se inscreveu em nosso canal. Então, confere aí se você está inscrito ou inscrita, porque é muito importante a assinatura de vocês, a inscrição de vocês aqui no nosso canal. Tem um botão aqui chamado Inscreva-se, só clicar e aí você vai estar ajudando o IB a aumentar o número de inscritos e o conteúdo chegar cada vez mais longe. Lembrando também do nosso clube de membros, por apenas R$ 14,99 por mês, você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos, descontos em eventos e prioridade na compra dos ingressos. Essa semana a gente conversou com a Revital Poleg, que é colaboradora aqui no IB, ex-diplomata. Ela falou um pouquinho sobre a libertação do Eidan Alexander, Revital também que atua no Fórum das Famílias dos Reféns lá em Israel. Então, uma conversa exclusiva aí, vale muito a pena ver. Na semana que vem, a gente conversa com a Dani para falar um pouquinho sobre Irã, aí se tudo ocorrer bem, né? Dani, queria aproveitar, né? Falei aí do Eidan Alexander, né? Do conteúdo dos membros. Eu queria aproveitar e começar o programa por aí, né? Eu acho que a audiência que acompanhou essa semana que um refém israelense em Gaza foi libertado, mas não por ser israelense, né? E sim por nacionalidade americana. E aí eu queria saber o que motivou a libertação dele e também em que pé está as negociações para a libertação dos outros 58 reféns que continuam em cativeiro, né? Essa negociação, inclusive, foi direta, Estados Unidos e Hamas pela primeira vez, né? Quer dizer, foi direto através do Catar, né? Mas é a primeira vez que os Estados Unidos negociou sem Israel. Aliás, a gente vai falar bastante disso aqui nesse Expresso de hoje, né? Sobre o fato dos Estados Unidos estarem meio colocando Israel para escanteio, né? Então, essa libertação do Eidan Alexander é um exemplo disso, né? O Eidan Alexander era o último refém com nacionalidade americana. Ele é israelense-americano, os pais dele são israelenses que foram morar em New Jersey há muitos anos atrás, e ele nasceu em New Jersey. Ele nasceu nos Estados Unidos há 21 anos atrás, né? E ele veio, depois que ele terminou os estudos, antes de começar a faculdade, ele falou: eu sou israelense, quero ir para Israel, quero me voluntariar no exército. Quer dizer, não é exatamente voluntariar, porque ele tem que fazer como israelense, né? Ele tem nacionalidade israelense também. Mas muita gente, muitos jovens que nasceram de pais israelenses no exterior, não vão para Israel, não, né? Tipo, conseguem de alguma forma falar: não vou fazer, não vou para o exército, não vou me alistar, mas ele quis. Então ele veio como soldado solitário, soldado sozinho para Israel, sem família, né? Quer dizer, ele tem, acho que tem parentes aqui, mas ele veio sem o pai e a mãe, e para ser soldado e combatente, porque ele era saudável, tal, né? Então ele foi ser combatente do Golani, que é o batalhão Golani, que é de elite, que é super conhecido. E aí ele, nesse fim de semana do 7 de outubro de 2023, que era um feriado de Simchat Torah, né? Ele se voluntariou para ficar. Ele estava na fronteira com Gaza e ele se voluntariou para ficar na fronteira, para os amigos poderem ir com as famílias festejar o feriado com as famílias. E ele, como não tinha pai e mãe aqui, então ele falou: tudo bem, eu fico aqui, apesar de que acho que a mãe dele tinha vindo para vê-lo, mas ele, assim, ele encara coração enorme e tal, ele se voluntariou para ficar fazendo plantão, né? Aquela coisa, ficar lá de guarda durante o fim de semana na fronteira com Gaza, e foi o fim de semana em que houve realmente o ataque terrorista, e ele foi o primeiro soldado a ser levado. Ele estava vestido de soldado israelense, ele foi o primeiro soldado a ser levado por 30, ele contou agora por 30 terroristas, e foi levado, né? E agora que ele conta, assim, do que aconteceu com ele em Gaza, ele conta vários detalhes, né? Primeiro a gente vai ver daqui a pouco um vídeo dele se reencontrando com a mãe e com o pai. Queria que vocês observassem como é que estão os braços dele.
cheios de picada, cheios de cicatrizes, né? Porque ele conta que ele foi torturado o tempo todo, né? Um tempo ele ficou, inclusive, com um saco na cabeça, tipo, ele ficou com um saco na cabeça, torturado várias vezes, com ferimentos permanentes causados por essa tortura. A gente vê as cicatrizes no braço dele. Ele era chamado de americano, porque lá pelas tantas eles descobriram que ele tinha nacionalidade americana também. E ele tem picadas de pulga, hematomas pelo corpo inteiro, e ele contou que ele ficou à base de pão árabe, pita, né, que a gente chama pão árabe, arroz, um pouco, às vezes eles davam um pouco de ervilha ou feijão para ele. E no começo do ano, quando teve aquele primeiro cessar-fogo, né, de 33 reféns que foram devolvidos, ele começou sim aí a receber uma carninha, porque começou a pegar mal, que os reféns estavam saindo como se estivessem saindo de campos de concentração, e aí começaram a dar-lhe uma carninha, tanto que quando ele saiu, ele não estava daquele estado de saúde que a gente viu alguns reféns saindo, que alguns não podiam nem conseguiam nem andar direito, né? Ele estava com um estado de saúde aparentemente na foto melhor, mas a gente sabe que não, hematomas e picadas e cicatrizes e coisas pelo corpo todo, mas na foto não aparece. Inclusive, ele foi libertado sem todo aquele aparato, todo aquele show que a gente viu, né? Todo aquele show, aquele circo de horrores que foi a libertação dos outros reféns. Não houve dessa vez a pedido, né? A exigência, talvez, o pedido dos Estados Unidos para que não houvesse. E também ele foi solto com roupas civis. Ele não foi solto com roupas militares, que o Hamas estavam fazendo até agora esse circo de horrores, esse teatrinho da libertação, e mesmo pessoas que não foram sequestradas com uniformes, as meninas, as observadoras, por exemplo, que tinham sido sequestradas de pijama, eles devolveram elas com uniformes. Não sei de onde que eles arranjaram os uniformes. Roubaram uniformes do exército, eles forjaram uniformes, costuraram uniformes lá para fingir que eram uniformes israelenses e colocaram nelas para devolver. Elas nem tinham sido sequestradas de uniforme. Nesse caso, ele foi sequestrado de uniforme, mas foi devolvido com roupas civis, né? Eu quero primeiro que a gente veja o reencontro dele com a família, vocês percebam como ele está branco, porque ele ficou a maior parte do tempo embaixo da terra, nos túneis do Hamas, nos túneis do terror do Hamas. Ele disse que foi levado algumas vezes para alguns apartamentos, alguma coisa assim, mas que ele passou a maior parte do tempo nos túneis. Então, ele está branco. Ele soube que ele ia ser libertado na manhã da libertação, algumas horas antes. Então, ele está completamente branco. Você vê que os braços dele cheios de picadas e cicatrizes, não sei se vocês vão conseguir ver. E, obviamente, um vídeo muito emocionante dele encontrando com a mãe, com o pai, com os irmãos. Bem emocionante, né? E dá para ver, ele ficava batendo nas costas da mãe e do pai com a mão fechada. Eu até achei que ele estava com um problema na mão, porque alguns reféns voltaram com problemas nas mãos, que eles não conseguiam andar. Teve um que a mão não está mais ativa. Quer dizer, então eu até fiquei com medo que houvesse alguma coisa na mão dele, mas não, mas ele realmente estava tenso, nervoso e, enfim, emocionado. E dá para ver as cicatrizes no braço dele, como ele estava branco e tal. Agora, como que ele foi libertado dessa forma? Né? De uma hora para outra, digamos assim, de uma hora para outra, foi uma coisa meio surpreendente. Só ele, com esse privilégio de não ter teatrinho, de ter se libertado com roupas civis. Por quê?
porque ele era o último soldado, o último, na verdade, cidadão americano que estava na faixa de Gaza. Por quê? America First. O presidente americano Donald Trump, com, né, Make America Great Again e America First, né, América primeiro, ele estava interessado em libertação de seus cidadãos. Quer dizer, ele o tempo todo falava e fala agora que ele libertou o último cidadão americano. Ainda tem alguns mortos, ainda tem dos 58 reféns que continuam na faixa de Gaza, 20 ainda estão vivos, né, ao que parece, e alguns dos reféns que estão mortos, né, corpos que estão sendo usados para trocar, né, por benesses, né, para o Hamas, eles também têm nacionalidade americana, mas o único vivo era o Idan Alexander, e o presidente Donald Trump, ele, na verdade, tentou por algum tempo, através dos seus enviados ao Oriente Médio, que é o Steve Witkoff e o Adam Boehler, ele tentou algum tempo, depois da negociação dos 33 reféns em janeiro, que também foi pressão do Trump em cima do Netanyahu, porque o Netanyahu nem isso queria fazer, nem essa negociação com o Hamas de janeiro o Netanyahu queria fazer. Depois que terminou essa primeira fase do acordo que foi firmado em janeiro de libertação dos reféns e em troca de centenas de prisioneiros palestinos, de várias coisas para o Hamas, é terrível, o preço é alto. Não houve uma segunda fase. A segunda fase teria que levar o Israel a dizer que acabava a guerra, né? Teria que ser o fim da guerra para a devolução de todos os outros reféns. E o Netanyahu não quer fazer isso. Então, o Trump, depois que terminou, né, a libertação desses 33, lá para meados de fevereiro, março, ele voltou a falar com o Netanyahu, eu quero libertar todo mundo, e bababá, não sei o que, e o Netanyahu, a março, abril, 2 meses ficou enrolando e empurrando com a barriga, que é a coisa que o Netanyahu mais sabe fazer, em empurrar com a barriga as coisas. Ficou enrolando o Trump, ficou enrolando os negociadores, né, Catar, Egito, americanos, ficou enrolando, dizendo que ele não vai trocar, não vai aceitar uma devolução dos reféns se o preço for o fim da guerra, que ele quer o Hamas fora, que ele quer acabar com o Hamas, e para acabar com o Hamas tem que continuar a guerra e tal. E aí chegou um momento que o Trump, impaciente, ficou de saco cheio e falou: eu vou fazer sem Israel. Que, aliás, a gente vai falar sobre isso depois também, porque tudo que o Trump está fazendo agora dá para ser entendido dessa forma. O Netanyahu não quer play ball, o Netanyahu não quer fazer as coisas que o Trump quer fazer, não quer entrar nessa locomotiva de vamos negociar com o Oriente Médio, vamos fazer não sei o que, vamos falar que inclui, né, acabar com a guerra em Gaza e trazer os reféns de volta, mas especificamente acabar com a guerra em Gaza. Netanyahu não quer, por motivos que a gente já falou aqui, né? Por motivos, primeiro, porque se ele fizer isso, a coalizão de governo dele cai, porque ele é suportado, ele é apoiado na coalizão dele por 2 partidos de extrema-direita, que não estão nem um pouco interessados em Estados Unidos, em reféns. Eles vivem em outro mundo. O mundo deles é Israel, é dono da terra toda, disso tudo, tem que voltar para Gaza e fazer colônia em Gaza e deportar palestino de Gaza, porque isso é que Deus deu para Israel. A gente pode fazer um paralelo, inclusive, com o que o próprio Hamas pensa ao contrário, né? Apesar de que a gente não pode fazer um paralelo com os métodos, né? Porque o Hamas usa terrorismo como método, mas o Netanyahu está sendo apoiado por esses partidos de extrema-direita que têm esse sonho de voltar à faixa de Gaza, que Israel saiu em 2005, e não estão nem um pouco interessados se vão perder os Estados Unidos como parceiro. Os Estados Unidos financia todo o aparato militar de Israel, dane-se. Não estão interessados. Quer dizer, é uma visão messiânica que não está interessada na diplomacia de 2025. Eles vivem na Bíblia, né? Então, o Netanyahu sabe que se ele fizer terminar a guerra, né, sem o Hamas tendo saído da faixa de Gaza, que é para ele o maior objetivo, não é a devolução dos reféns, o governo vai se desmantelar, porque esses parceiros de extrema-direita vão sair da coalizão de governo. E ele não quer fazer isso. E o Trump cansou.
porque ele tem as pressões em cima dele, das famílias, principalmente, né, de reféns americanos, e principalmente dessa, né, da família dos Alexander, pressionando ele. Ué, faz alguma coisa, traz aí o seu... Você não vai fazer alguma coisa para trazer o seu cidadão de volta? Para tirar o seu cidadão do cativeiro? Cadê a força? Cadê a sua força? Você não vai fazer? Você não prometeu que ia resolver isso quando você tomou o poder? E aí o Trump falou, vou fazer então, bypassando o Netanyahu. Dane-se o Netanyahu, dane-se o governo de Israel, dane-se Israel, e vou fazer aqui a libertação, negociando diretamente com o Hamas através do Catar, a libertação só dele, só do Idan Alexander. Isso levou com que as famílias dos outros 20 que estão vivos, né, e dos outros também 38 que estão mortos, né, seus corpos estão sendo mantidos na faixa de Gaza, a falar que negócio é esse? A gente criou o Estado de Israel, Israel foi criado para justamente ser um porto seguro para os judeus no mundo, e principalmente para os israelenses que nasceram, né, no país. E agora, então, você tem que ter um outro passaporte para ser libertado do cativeiro se você é sequestrado por grupo terrorista? Qual é o objetivo de Israel? Não era proteger os judeus, os israelenses? Agora não. Agora você entra no exército para ser um combatente. É melhor que você tenha um passaporte português, espanhol, brasileiro, americano seria maravilhoso, europeu, qualquer coisa, porque se você tiver passaporte só israelense, você está ferrado. Porque o seu próprio governo não vai fazer nada para te libertar. É o avesso do ethos israelense de que não vamos deixar ninguém para trás. Aquele ethos que eu achava quando foram 251 251 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas no 7 de outubro de 2023, eu falava, o ethos de Israel vão trazer todo mundo de volta, vão dar o jeito de trazer todo mundo de volta. E não, o governo israelense e o próprio primeiro-ministro, sem problema nenhum, não esconde mais o fato de que ele não vai trazer de volta os outros 20. Vão ficar lá anos. Por quê? Porque não negociamos com os terroristas, porque temos que acabar com o Hamas, porque a minha coalizão de governo tem que mostrar força, e porque nós somos fortes, e não sei o quê. Dane-se se você foi sequestrado enquanto cidadão ou soldado. O seu país não vai fazer nada por você para demonstrar força para o inimigo. Quer dizer, eu entendo que demonstrar força perante o inimigo é importante. Nós estamos no Oriente Médio, não estamos sei lá, em outro bairro do mundo, tá? Estamos no bairro Oriente Médio aqui do planeta Terra, ok? Eu entendo isso. Aqui é diferente, a linguagem é diferente, a linguagem da força é importante, a linguagem da dissuasão, do deterrence, é muito importante aqui. Mas, por outro lado, você tem uma linguagem, você tem aí uma promessa que você fez ao seu povo, de que você vai protegê-lo, de que você não vai deixar ninguém para trás, se forem sequestrados por terroristas. Tudo bem, traz de volta eles e depois luta com o Hamas. Mas o Netanyahu o tempo todo tem que save face, o tempo todo tem que estar provando que ele é fortão, que ele é o fortão do bairro, entendeu? Mas com o objetivo principal, né, que a gente sabe, é de não cair, é de continuar no poder. Então, parece que o Trump demorou alguns meses para entender isso. E aí ele decidiu que ele vai fazer as coisas à revelia de Israel. Dane-se o Netanyahu, inclusive as relações entre os dois estão estremecidas, a gente vai falar bastante disso depois. Agora, dito tudo isso, eu queria mostrar duas coisas. Primeiro, é um tweet, né, o post no X, que o Trump escreveu com a volta do Idan Alexander. Eu quero que vocês... Eu vou ler, né, porque está em inglês, eu vou ler. Eu quero que vocês identifiquem que palavra não tem, né, não aparece nesse tweet. Ele fala, eu estou feliz em anunciar que Idan Alexander, um cidadão americano que foi mantido refém desde outubro de 2023, está voltando para casa, para sua família. Eu sou agradecido a todos os envolvidos em fazer essa notícia monumental acontecer. Foi um passo feito em boa vontade, para os Estados Unidos, né? Quer dizer, o Hamas teria feito um passo de boa vontade, né? Uma medida de boa vontade para os Estados Unidos,
e os esforços dos mediadores Catar e Egito para acabar com essa guerra brutal e trazer de volta todos os reféns vivos e mortos, né, e os corpos dos seus entes queridos. Esperamos que isso seja um primeiro dos passos necessários para acabar com esse conflito brutal. Eu espero muito por esse dia de celebração, ok? Que palavra não tem aí? Algumas palavras não tem aqui. Não tem Israel, não tem Netanyahu. Ele não agradece ao Netanyahu, não agradece a Israel. E ele fala claramente de terminar esse brutal conflito. Quer dizer, o presidente Donald Trump fala: quero agradecer ao Catar e ao Egito, não a Israel. Quem é o país que é mais aliado dos Estados Unidos? Não é? Não dizem todo mundo? Israel é o pequeno Satã, os Estados Unidos é o grande Satã, é o maior aliado, Israel é o país 51, né, o estado 51 dos Estados Unidos. Não, o Trump agradece aqui ao Catar, que é o maior financiador, inclusive, do Hamas, né? É uma problemática aqui muito grande, a gente já falar sobre isso. Ele agradece ao Catar e ao Egito, e não agradece a Israel. E ainda fala que vai acabar a guerra, que é o contrário do que o primeiro-ministro israelense fala que vai fazer. Quer dizer, esse X ele fala muito sobre o que está acontecendo entre Israel e os Estados Unidos nesse momento, né? E aí eu quero mostrar uma outra coisa também para vocês, que é um vídeo uma declaração feita depois da libertação de Dan Alexander, o pai dele falando em inglês, no hospital, agradecendo a quem ajudou a seu filho sair do cativeiro. Wonderful to have it done home. Really a gift from God to watch him, hug Yael, his brother, and his sister, knowing that his suffering is over and that our family can finally begin to heal. First and foremost, I want to thank President Trump, Ambassador Witkoff, and the Special Envoy Boller. During our family reunion, Ambassador Witkoff was waking up America's officials at 3 a.m. on the East Coast just to share the good news and encourage them to speak with our family. Pode parar. Só para dar um gostinho. Ele falou: obrigado ao presidente Trump. Obrigado ao enviado especial, o Steve Witkoff, que é o enviado especial para o Oriente Médio do Trump. E obrigado ao Adam Boehler, que é um outro enviado especial para a questão de reféns. Tá? Tem dois enviados especiais, o Witkoff, que é para o Oriente Médio todo, e o Adam Boehler, que é para só questão de reféns. Agradeceu ao Netanyahu? Agradeceu ao governo israelense? Não. Em toda essa declaração que ele fez, não apareceu em momento nenhum obrigado a Israel. Ele falou depois obrigado ao povo de Israel, ele agradeceu ao povo de Israel e tudo, mas ele não agradeceu ao governo, ele não agradeceu ao primeiro-ministro. E isso levou, né, aos minions do Netanyahu, os minions, na verdade, desse governo, a atacarem a família, dizendo que eles não sabem dizer obrigado, que eles não sei o quê. Teve até um cara, desculpa aqui, minha opinião, imbecil, que é um dos jornalistas do Canal 14, que é a Fox News israelense, dizendo que o Idan Alexander foi sequestrado em circunstâncias complicadas. Quer dizer, na verdade, dando a entender que ele, na verdade, não foi sequestrado porque ele era soldado, porque ele estava lutando, mas que ele foi sequestrado de uma maneira covarde, quer dizer, ele foi covarde. Alguma coisa nesse sentido que, na verdade, o sequestro dele não foi muito... mereceu ser sequestrado, digamos assim. Tá? Quer dizer, coisas absurdas que as pessoas que concordam com esse governo ou querem esse governo ainda no poder fazem malabarismos no pensamento para justificar coisas que o governo faz. Tá? Então, realmente uma coisa terrível toda essa questão do Idan Alexander para o governo israelense. O Netanyahu depois tentou tuitar também, falando não, porque estamos felizes que o Idan Alexander voltou, e ele voltou por causa da pressão israelense em Gaza. Quer dizer, ele tentando transformar a libertação do Idan Alexander como algo que o governo israelense concordou,
E ajudou a fazer, e não é verdade, nem concordou nem ajudou. Tá? E, só para terminar essa parte do Idan Alexander, dizer que o Trump está tentando, então, retomar as negociações para os outros 20 reféns que ainda estão vivos, e os mortos também. E o Netanyahu já meio que... Quer dizer, houve uns 2 ou 3 dias de um certo otimismo aqui, mas o Netanyahu já disse não vou negociar, não vou não sei o quê, porque eu quero que acabe o Hamas, porque eu quero não sei o quê, não vai ter negociação nenhuma. E, pelo contrário, em vez da negociação, voltou a guerra em Gaza com mais força ainda. A gente já tem falado disso já há um mês, que o Netanyahu estava ameaçando de voltar à guerra se o Hamas não devolvesse... Não, se o Hamas não saísse de Gaza, quer dizer, não entregasse as armas, que é uma coisa que vai acontecer, claro, óbvio, ou entregasse as armas ou aceitasse ser exilado, que os líderes aceitassem ser exilados, senão ia voltar para a guerra, ia voltar não sei o quê. E chamou milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares de reservistas, a gente falou disso na semana passada, reservistas que estão de novo tendo que colocar seus uniformes militares, gente de 30, 40, 50 anos de idade, 45 anos de idade com família, tendo que novamente botar uniforme militar e se arriscar sua vida na faixa de Gaza. E hoje já teve um monte de ataques na faixa de Gaza, um monte de destruição, mortes, a gente não sabe exatamente quantos, né? A gente duvida dos números, eu duvido dos números que o Hamas divulga, mas certamente quando tem ataques dessa forma, eu espero que os ataques tenham tido como alvos terroristas, né? Mas a gente não sabe, e quer dizer, não só o Netanyahu não pegou essa deixa da libertação de Idan Alexander para descer da árvore, como a gente fala, né? Para falar, que eu pensei isso, eu até pensei isso, eu pensei, o Netanyahu, na verdade, coordenou com o Trump, do Trump fazer isso, para falar para a sua coalizão, olha, o Trump é que está mandando terminar com a guerra e trazer os reféns de volta. Não sou eu, é o Trump, nós precisamos do Trump. Eu pensei que houvesse essa coordenação, inclusive, que o Netanyahu saísse assim, tipo, eu quis fazer a guerra, mas me seguraram, entendeu? Que é uma coisa que o Netanyahu faz sempre. Mas não, ele o temor dele de deixar de ser primeiro-ministro com a queda do governo, saber o que vai acontecer com ele depois das eleições, que ele qual vai ser o destino dele, e também como é que o nome dele vai ser escrito nos livros de história, o legado dele. Ele ainda quer tentar um legado que é acabar com o Hamas, um acordo com a Arábia Saudita, que esse acordo a gente vai falar daqui a pouco, que ele está fora desse acordo, se acontecer. Quer dizer, o Netanyahu vai continuar empurrando com a barriga até chegar um momento em que ele vai lucrar politicamente com alguma coisa que aconteça. E, nesse caso, ele achou que não vai lucrar politicamente, vai negociar. E fica 20 soldados lá, ou 20 israelenses lá, sofrendo torturas diárias, que nem o Dan Alexander. E tá bom, ele vai dormir hoje à noite, vai, sei lá, dormir bem no travesseiro dele. Quer dizer, então... E continuar a guerra em Gaza, né? E a gente sabe o que está acontecendo agora, inclusive eu ia falar mais sobre isso, mas eu falo na semana que vem, que é essa ameaça de realmente ter agora uma crise humanitária em Gaza, que o próprio Trump falou hoje, inclusive, tem coisas horríveis que estão acontecendo em Gaza, e crise humanitária, e o Trump já, inclusive, em troca do Idan Alexander, prometeu que os Estados Unidos iam mandar ajuda humanitária para Gaza, porque Israel parou há 2 meses já, sei lá, 40 dias com ajuda humanitária para Gaza, e a situação está ficando crítica lá em termos de crise humanitária, de comida e tudo. Eu, na verdade, não tenho certeza de nada disso, porque a gente é bombardeado por narrativas, né? Aí, por um lado, a narrativa de que está todo mundo morrendo de fome e que não sei o quê, as crianças não têm o que comer. E, por outro lado, a gente ouve a narrativa que não é verdade, o Hamas tem comida para caramba, eles que não estão liberando a comida, mas eles têm, e em geral, em Gaza tem comida, porque entrou ajuda humanitária antes. Eu não sei, não estou lá, não sei a realidade. Só que a gente tem que lidar com a reação a essas narrativas, né? E a reação está tendo crise humanitária em Gaza, e Israel vai pagar um preço internacional por isso, em
cortes internacionais se houver uma crise humanitária com criança morrendo em Gaza, entendeu? Então, o Trump não quer ser responsável por isso. Não quer. Só que ele esbarra no Netanyahu. No Netanyahu e a sua insistência de ser fortão e de fazer o que a extrema-direita quer. Ele virou refém da extrema-direita, ou então está pensando que nem a extrema-direita. Eu não sei até que ponto o Netanyahu está batendo bem, porque não parece ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Ele não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Que 10 anos atrás a gente dizia Netanyahu é um cara de direita, mas é moderado, mas acredita em democracia, acredita em não sei o quê. Não sei se tem algum processo mental aí, sei lá. A gente soube essa semana que o Joe Biden não estava muito bem quando foi eleito. Não sei até que ponto que tem aqui realmente alguma coisa muito mais profunda do que a gente pensa, e a gente está na mão de um cara absolutamente paranoico, descolado da realidade, que está governando a gente, entendeu? Sabe? Então, é uma coisa muito complicada, muito, muito preocupante o que está acontecendo com o Netanyahu, agora com o relacionamento com o Trump, que era o maior amigo, o melhor amigo, né? Então, a gente... e para terminar, nesses ataques que Israel voltou a atacar a faixa de Gaza, houve um ataque na quarta-feira, acho que foi quarta-feira ou terça-feira, não sei, muito grande em Khan Yunis, em que, ao que tudo indica, o novo líder do Hamas, que virou líder do Hamas depois que o irmão dele, Yahya Sinwar, foi morto por Israel no ano passado, acho que foi setembro, outubro do ano passado. O irmão dele, Muhammad Sinwar, era o líder do Hamas, tão fanático quanto o Yahya Sinwar, tão maluco quanto o Yahya Sinwar, tão perigoso quanto o irmão dele, e parece que ele foi morto. Mas até agora a gente não tem a confirmação da morte dele. Se ele foi morto, essa é uma boa oportunidade de Netanyahu dizer que venceu o Hamas. É uma boa oportunidade de ele pegar a morte do Muhammad Sinwar, que ele podia ter feito com o Yahya Sinwar também, mas ele pegar a morte do Muhammad Sinwar como vitória, e vamos acabar com a guerra. Agora a gente vai ver se ele vai fazer isso ou não. Se fosse o Netanyahu de 10 anos atrás, faria. Se for o Netanyahu de agora, não sei. É perigoso, né, Dani? Não só o extremismo, assim, mas para onde o extremismo está levando esse governo, né? E as tomadas de decisões que não faz, assim, se olhar do ponto, né, de vista militar, tático, político, estratégico, não faz nenhum sentido. É tudo né, dar bênção ali, igual a gente fala aqui no Brasil, a esses membros da coalizão, né? E esses membros aí de extrema direita da coalizão, né? Lembra muito, em certa medida, o Bolsonaro aqui no Brasil na época da pandemia, que as pessoas falavam vacinas, tem que ter medida sanitária, e ele não estava nem aí com questão de saúde, com questão sanitária, com as próprias vacinas, e o resultado a gente viu o que aconteceu, né? Centenas de milhares de mortos aqui no Brasil e como que esses setores, né, da extrema-direita não levam em consideração a política, as alianças, os acordos, aí, nesse caso, a imagem internacional que o país pode ter nos últimos anos, né? Eu que pesquiso Iugoslávia, né, sei bem como que a Sérvia, né, depois da guerra da Bósnia, em relação ao cerco de Sarajevo, ao massacre de Srebrenica, virou párea internacional e perdeu credibilidade internacional por conta das ações, claro, muito diferente da guerra entre Israel e o Hamas, mas por conta das ações militares e dos julgamentos dos tribunais e das cortes internacionais em relação ao país, né? Então, o Netanyahu... Eu quero ser honesta aqui e falar duas coisas, né? E depois falar também do Steve Witkoff e da Ana. É verdade, do Collor. Mas eu quero falar duas coisas para ser honesta aqui. Primeiro, eu sou sempre honesta, mas primeiro, existe, sim, um dilema. Não estou dizendo que não existe um dilema. Existe a decisão é uma decisão entre uma coisa ruim e uma coisa pior. Tá? O dilema é, se você termina com a guerra agora e você deixa o Hamas no poder, eles vão se rearmar e vão atacar Israel de novo. Quem tem alguma dúvida de que isso não vai acontecer, está maluco. Porque se você estuda um pouco, eu agora estou estudando bastante o Irã para a gente poder fazer a nossa conversa da semana que vem, quem estuda um pouco a mentalidade e a ideologia desses fanáticos jihadistas, principalmente xiitas, quer dizer, o Hamas não é xiita, mas tem essa influência
enfim, jihadista iraniana, por exemplo, entende que a visão de mundo deles é uma visão de mundo que está incrustada nas células deles, que Israel tem que acabar. Israel tem que ser destruído e todo mundo que está lá tem que ser afogado no mar. Tá? Realmente eles acham isso mesmo. A gente é, sei lá, jovens, eu mais ou menos, jovem, né? Século XXI, 2025, inteligência artificial e sei lá, filme da Marvel. A gente está vivendo numa outra realidade. Uma outra realidade. A realidade da narrativa e da vida de alguns grupos aqui no Oriente Médio não é a nossa, eles não vivem... É como se eles estivessem vivendo em outro planeta. Tá? Então, quem acha que, não, vamos acabar com a guerra, o Hamas levou um baque e vai entender que não é para fazer mais isso, que não sei o quê, não vai acontecer. Tá? Acabando a guerra agora é realmente dar abertura a que alguma coisa ruim possa acontecer daqui a alguns anos. Agora, Israel tem que estar preparado para isso, tal. Quer dizer, eu antigamente... Tem que ter o day after, né, Dani? Eu vejo muita gente falar isso, assim, beleza, vamos, mas qual que é o plano? O que a gente vai fazer, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu antes do 7 de outubro, eu tinha muito mais esperança de que você podia chegar em algum tipo de, sei lá, ajudando economicamente, esses jihadistas podiam entender que fazendo uma Riviera na faixa de Gaza é muito melhor do que você botar seus cidadãos para morrer numa guerra, entendeu? Mas eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais. Agora, a gente não pode também se transformar neles. Essa é a questão. Você não pode, então, abrir, né, dar as mãos para os céus e falar assim, se os caras são jihadistas e fanáticos, não sei o quê, então a gente também tem que ser jihadista e fanático, entendeu? Que é uma coisa, que é uma reação que muita gente tem, que eu considero até um pouco natural, principalmente depois do 7 de outubro, que é um trauma que ainda reverbera aqui, como se fosse ontem, que é, se eles estão... Por exemplo, esse negócio da ajuda humanitária, né? Quando eu falo aqui em Israel, ajuda humanitária, não sei o quê, os palestinos morrendo de fome, aí os israelenses falam para mim, meus amigos, não entendem nada também, que estão aqui, né? Vêm pouco notícia, ou, sei lá, ou vêm mais, mas tem a sua vida do dia a dia, né? Falam, mas eles não têm, eles não têm pena dos reféns. Os reféns não comem há 1 ano e meio. Os reféns comem uma pita por dia 1 ano e meio. Os reféns estão em campo de concentração 1 ano e meio, não comem nada 1 ano e meio. A gente tem que ter pena deles e dar comida para eles quando eles não dão comida para a gente, para os nossos reféns. Quer dizer, eu entendo que os reféns são 20 e você está falando de 2,5 milhões de pessoas, são 2 números diferentes. Mas they got a point, a little bit, entendeu? Tipo, a gente tem que demonstrar a humanidade quando a humanidade não é demonstrada para nós? Eu acho que sim, porque infelizmente a gente tem que engolir coisas horríveis que fazem com a gente, mas a gente não pode perder nossa humanidade. Só que a reação para pessoas traumatizadas a reação de pessoas traumatizadas é engraçado, as pessoas falam assim, os judeus sofreram tanto no passado e foram perseguidos e mortos, eles deveriam ser as pessoas mais humanas e mais empáticas e não sei o quê, porque sofreram tanto no passado. É o contrário quando você fala em trauma. O cara sofreu no passado, foi torturado, foi morto, 6 milhões de pessoas mortas no Holocausto, não sei o quê, e você espera deles que eles sejam pessoas, que legal, vamos dar a outra face. Não, muitos são, mas muitos são traumatizados a ponto de a gente não vai deixar chegar a esse ponto de novo e a gente vai matar todo mundo antes, entendeu? Uma coisa assim, levando isso, obviamente, não estou parafraseando ninguém, não, é só fazendo uma alegação aqui de que quando você sofre, a reação não é sempre vou dar a segunda face, a reação de uma pessoa traumatizada é paranoia, agora eu vou me endurecer ainda mais, agora então o meu inimigo vai ver o que eu vou fazer, entendeu? Então, o que eu quero, voltando, quer dizer, eu quero ser honesta aqui em dizer que há um dilema. Há um dilema, você deixar terminar a guerra agora na faixa de Gaza, é você sim abrir porta para que no futuro haja um novo 7 de outubro. É sim, a gente não pode ignorar isso, é verdade. Mas eu acho mais importante, infelizmente, não é o melhor quanto o pior. É uma coisa ruim quanto uma coisa pior, tá? Eu acho melhor
que a gente traga de volta os reféns israelenses, entendeu? E depois fique de olho no que vai acontecer com o Hamas daqui a alguns anos, sei lá o quê. Agora, quem alega o contrário diz, não, ó, tá vendo? Se a gente não fazer essa troca, não fizer essa negociação com o Hamas, eles vão aprender que não adianta eles ficarem sequestrando os israelenses, que eles não vão receber nada em troca. Quer dizer, existe uma lógica, não estou dizendo que não existe, eu quero ser honesta aqui, entendeu? Mas a questão aqui é você escolher entre o pior e o menos pior, tá? A segunda coisa que eu queria falar é sobre esse negócio do Steve Witkoff e o colar do Idan Alexander. O Steve Witkoff é esse enviado do Trump no Oriente Médio, que é um cara que é um investidor imobiliário, um advogado americano que agora entrou para o governo americano como enviado especial para o Oriente Médio. Ele é judeu, tá? E ele fez tudo para libertar o Idan Alexander. Tudo. Ele, inclusive, aqui em Israel, ele anda pelas ruas, as pessoas bastam abraçar e beijar ele. Ele virou um herói aqui em Israel. O Steve Witkoff virou um herói aqui em Israel. Ele vai para a Praça dos Sequestrados em Tel Aviv, as pessoas abraçam ele e amam ele, não sei o quê, porque ele fez tudo para a libertação de Idan Alexander e de outros também, dos 33 anteriores também. Também teve envolvimento do Steve Witkoff e também do Adam Boehler. E as pessoas gostam dele ainda mais depois de um gesto que ele fez, que eu quero que você mostre aí, uma postagem também com uma foto, em que eu acho que foi o irmão do Steve Witkoff que botou isso, mas não sei quem postou primeiro, mas enfim, está todo mundo falando disso aqui. Que é esse colar com o Magen David, né, com a estrela de David. Esse colar era um colar do filho do Steve Witkoff, que morreu com 20 e poucos anos, acho que 22 anos, em 2011, de overdose. Inclusive, o Steve Witkoff é um grande ativista contra drogas e em favor de tratamento para pessoas que têm vício e tal e tudo, porque o filho dele morreu com 22 anos de overdose. E ele usava esse colar. E ele deu para o Idan Alexander esse colar e falou: meu filho ficaria muito feliz de você usar o colar dele. Então, ele meio que adotou uma posição de pai do Idan Alexander. E ele deu para o Idan Alexander um colar do filho dele, que morreu com 22 anos. O Idan Alexander tem 21 anos. Então, isso emocionou muita gente aqui. Obviamente, emocionou toda a família, emocionou muita gente. É realmente muito emocionante, né? Ainda mais sabendo a história do Steve Witkoff, né? Com o filho dele, a gente acompanhar, né, esse gesto aí não tem como se emocionar. E Dani, queria, né, entrar no segundo assunto do programa de hoje, a gente comentou aqui, pincelou bastante sobre o Trump, né? Enfim, impossível falar da libertação do Idan Alexander sem mencionar o Trump, mas acontece que, né, Trump proporciona, digamos assim, uma montanha russa em relação a tudo que está acontecendo, né? E vem confundindo cada vez mais os israelenses, principalmente a direita israelense, com seus atos, palavras, né? Essa semana, por exemplo, nesse giro aí que ele deu ao Oriente Médio, ele fez coisas que chocariam se fossem ditas ou feitas por um presidente democrata, sei lá, se o Joe Biden ou a Kamala Harris dissesse isso ou encontrasse com algumas pessoas aí que o Trump encontrou, né? Queria que você falasse um pouco como foi essa viagem, quem foram essas pessoas aí que o Trump encontrou e também como que os israelenses têm enxergado aí esse namoro aí de Trump com o Oriente Médio. Eu lembro da matéria, né? Acho que eu já mencionei aqui do Globo, acho que não lembro de quem escreveu, mas logo quando o Trump foi eleito, do Trump como a esperança de libertação dos reféns, no acordo de pressionar o Netanyahu, e o Idan Alexander já mostra isso, que as coisas não estão bem assim como a gente imaginava, né? Ou alguns imaginavam. Pois é, quando o Trump, né, falou que ia concorrer de novo, foi a festa aqui da extrema-direita, da direita israelense, Netanyahu, Trump é o amor da minha vida, maravilha, sensacional, não sei o que.
E o Netanyahu apostou claramente no Trump, ele não tinha um bom relacionamento com o Joe Biden, não queria nem saber da Kamala Harris. E a impressão que tinha da extrema-direita ou da direita aqui em Israel é que o Trump ia entrar no poder e ia dar cheque branco para o Netanyahu. Faz o que quiser aí. Não estou nem aí, porque eu quero só lidar com coisa interna americana. Você faz o que quiser aí com os palestinos. E pensaram que ia ser que nem o primeiro mandato, né? Lembrando que o primeiro mandato do Trump, o Trump fez um monte de coisas que os israelenses amaram, né? Principalmente o governo, que também era do Netanyahu. O Netanyahu está no poder infinitamente, né, desde 1830. Então, ele fez aí um montão de coisa no primeiro mandato dele. Ele reconheceu a soberania de Israel nas colinas do Golã, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém, ele fez os acordos de Abraão, que foi uma coisa assim, realmente de tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu. Os acordos de Abraão, que Israel fez acordos de normalização de relacionamento com Emirados Árabes, com Dubai, com Bahrein, com Marrocos, Sudão, quer dizer, incrível realmente os acordos de Abraão. E também, a pedido do Netanyahu, o Trump retirou os Estados Unidos do JCPOA, aquele acordo com o Irã, né, que era um acordo do Barack Obama em 2015. Quer dizer, então, o Netanyahu achou que ia ser o repeteco. O Trump ia fazer tudo que ele quer, e o Trump está no bolso, né? O Trump faz tudo que eu quero, tá? Só que não. O Trump voltou completamente diferente, falando primeiro, não quero começar guerras, quero terminar guerras, ele falou isso, todo mundo achou que era brincadeira, tá, não sei o quê, mas sei lá, metade do que ele fala é brincadeira, metade ele fala é balão de ensaio, a outra metade é coisa ridícula e a quarta metade é mentira. Sei lá, não sei, entendeu? Mas ele falou que ele quer terminar guerras, não quer começar guerras, que ele quer... enfim, ele quer, na verdade, ganhar um prêmio Nobel, né? O objetivo da vida dele, do Trump, é ganhar um prêmio Nobel. Então, ele começou... parecia bem, né? Aquela coisa meio, né? Vou terminar com a guerra em Gaza, se eles não soltarem os reféns, vai ser um inferno na terra em Gaza, ele falou antes da posse. Só que aí, depois começou aquela montanha russa, que na verdade para Israel está sempre embaixo, para o Netanyahu está sempre embaixo, não para Israel. Aí quer dizer, na verdade, algumas coisas assim, muita gente aqui em Israel acha que ótimo o Trump está fazendo, né? Mas o Netanyahu não, né? O Netanyahu está assim absolutamente chocado e sendo humilhado. A gente já falou aqui que quando ele foi para a Casa Branca, ele foi humilhado várias vezes pelo Trump. O Trump disse que gostava de Erdogan na frente dele. O Trump disse que ia negociar com o Irã de surpresa na frente dele, diretamente com o Irã. E o Netanyahu quer atacar o Irã, não quer que os Estados Unidos negociem com o Irã. Quer dizer, um montão de coisas que o Netanyahu foi humilhado no Salão Oval, né? Então, já começou aquela coisa aqui que está acontecendo. O Netanyahu perdeu aquele dedo de Midas dele com o Trump, né? Aquilo que ele quer que o Trump faça, ele faz. Perdeu. Né? E aí, o que aconteceu foi, o que lhe chocou mais todo mundo, é que o Trump resolveu fazer a sua primeira viagem para o exterior, né, nesse mandato, giro pelo Oriente Médio, sem Israel. Sem vir para Israel. Da outra vez que ele tomou o poder, a primeira viagem dele foi para... Acho que a primeira viagem dele, eu acho que foi para o Oriente Médio e para Israel. Dessa vez, ele fez uma viagem para o Oriente Médio sem Israel. Ele foi para a Arábia Saudita, ele foi para o Catar, ele foi para os Emirados Árabes Unidos, ele foi para 3 lugares e não veio para Israel. E ele se encontrou com pessoas que, principalmente quando se fala de Catar, são considerados inimigos de Israel. Tá? Então, primeiro ele foi... Quer dizer, o que ele queria? O que ele quis? Né? Ele quis, em geral, fazer negociações econômicas. Né? Quer dizer, ele, na verdade, não fez muita coisa relacionada à defesa. Não. Ele assinou contratos de milhões, bilhões de dólares com a Arábia Saudita, com o Catar, de investimento da Arábia Saudita e do Catar nos Estados Unidos, compra de Boeing e não sei o quê. Recebeu do Catar, ou vai receber, nem sei direito se vai realmente acontecer, um avião de 400 milhões de dólares do Catar. A Arábia Saudita disse que vai investir mais de 1 trilhão na economia americana. Quer dizer,
compara isso com o que Israel pode dar para o Trump em termos do que ele gosta, que é dinheiro, real estate, não sei o quê. O máximo que Israel fez depois que o Trump anunciou que ia reconhecer a embaixada, quer dizer, transferir a embaixada para Jerusalém ou reconhecer as colinas de Golã, foi criar uma nova cidadezinha nas colinas de Golã, chamada não sei o que do Trump, uma cidadezinha que mora 3 mil pessoas, sei lá, 10 famílias. Israel não tem esse dinheiro. E não tem essa condição de ficar investindo na economia americana, que é o que o Trump quer. O que o Trump quer? Tirar os Estados Unidos da... Né, make America great again. Quer que investimento e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que Israel tem para dar? O Trump não tem problema nenhum de colocar Israel para o lado e pegar o dinheiro do Catar e da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. É muito mais importante para ele do que amizade com Israel, geopolítica. O que importa para ele? O que ele importa é os Estados Unidos, America first. Tá? Então, ele veio, ele se encontrou, eu queria que você mostrasse as pessoas com que ele se encontrou, né? Pessoas que o Joe Biden teria... Apesar de que o Joe Biden depois ele amansou um pouco né? Ele se encontrou primeiro em Riad com o Mohammed bin Salman, o príncipe regente, digamos, né, da Arábia Saudita, e ele juntou-se a ele, né? Você tem o Mohammed bin Salman no meio, né? Que é um cara que a gente sabe que ele ordenou a morte, o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi, né? Que o próprio Joe Biden chamou o Mohammed bin Salman de assassino. O Trump foi lá, encontrou com o Mohammed bin Salman, e o terceiro, de terno, gravata preta, nem parece na época de 2 anos atrás, que ele era um guerrilheiro da Al-Qaeda, que é o Mohammed, Al-Julani, né? Al-Shara, né? O novo presidente da Síria, que foi para Riad encontrar com o Trump. Então, temos aqui o Trump, Mohammed bin Salman e acho que é Mahmoud Abu Hamad Ashara, sempre esqueço o nome dele, peraí, vou pegar aqui, a gente chama de Al-Julani aqui, que nem a gente chama aqui o Mahmoud Abbas, a gente chama de Abu Mazen. Ahmed Hussein, né? Ahmed Ashara. Ahmed Ashara. Então, temos aqui o Trump, Mohammed bin Salman, Ahmed Ashara, e na segunda foto, já no Catar, o Trump se encontrando com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que é um dos maiores financiadores do Hamas e das proxies do Irã também, mas principalmente do Hamas, que milhares de malas com dinheiro vivo enviando para o Catar, claro que com a quiescência do nosso querido primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, financiando o Hamas nos últimos anos. Né? E claramente com uma narrativa anti-Israel, do tipo Israel não deve existir, através do seu canal de televisão Al Jazeera, que as pessoas não entendem que é simplesmente uma publicidade pró-Palestina. Né? O Al Jazeera não é nada mais do que porta-voz do governo do Catar. Quem assiste Al Jazeera achando que está assistindo a CNN, está assistindo a BBC, o objetivo é esse. O objetivo é que você acha que está assistindo uma coisa que tem um jornalismo aí, moderado, neutro, que pensa, não sei o quê. Não, você está assistindo os talking points, né? Os talking bullets, né? O que o governo do Catar quer, que é anti-Israel, contra Israel. Tá? Então, o Trump, feliz da vida, encontrou com esses caras. E do Al-Julani, né, do Ahmed Ashara, ele, inclusive, perguntaram o que ele achou do Ahmed Ashara, ele falou, um cara muito atraente, achei ele muito forte, muito atraente. Meu Deus, que bromance é esse, né? Entre Donald Trump e Ahmed Ashara, né? Quer dizer, então, tudo isso deixou os israelenses de cabelo em pé. Não a viagem para a Arábia Saudita especificamente, porque Israel está também tentando fazer um romance aí com a Arábia Saudita, para a Arábia Saudita entrar no Acordo de Abraão, ou então, mais ainda, porque a Arábia Saudita é grande demais para ser um reles novo membro do Acordo de Abraão. Um acordo com a Arábia Saudita seria a mudança total da geopolítica do Oriente Médio, né? Seria uma coisa maravilhosa para Israel. Mas, assim, ir para o Catar, encontrar com o emir do Catar, encontrar com... Tudo bem, o Ahmed Ashara também, o Al-Julani, Israel também está tentando
cooptá-lo para os Acordos de Abraão, nesse sentido. Inclusive, o próprio Trump falou que pediu para o novo presidente da Síria se juntar aos Acordos de Abraão, que ele disse que ia pensar, que disse que ia, sei lá o quê. Né? Quer dizer, então, tem certas coisas que... Assim, eu fico, às vezes, pensando que ele faz... O Trump faz tantas coisas, que eu não sei se é por coragem, ou por ingenuidade, ou por burrice, ou por maldade. Eu não sei. É tudo junto. É maldade, coragem, burrice, ingenuidade ao mesmo tempo. Algumas delas podem ser boas, algumas dessas coisas malucas podem ser boas, coisas que você nunca tinha pensado, que um diplomata normalmente não pensaria. O Trump joga a diplomacia pela janela e faz uma coisa aí que às vezes pode dar certo, como deu certo os Acordos de Abraão. Quer dizer, então, eu quero ser honesta aqui também. Tipo, a gente sabe quem é o Trump, a gente sabe as coisas que o Trump faz, principalmente internamente nos Estados Unidos, contra várias comunidades, mas tem uma coisa na diplomacia ocidental, meio woke, sei lá, que às vezes impede certas coisas mais criativas de acontecerem. E o Trump é criativo, a gente não pode dizer isso que não, entendeu? Então, assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer com essas coisas todas. Eu não sei se é bom ou se é ruim para Israel, tudo isso. Alguns dizem que é bom, alguns dizem que é ruim, alguns dizem que é bom e ruim ao mesmo tempo, principalmente quando se trata do Irã, que existe essa negociação agora de um novo acordo com o Irã. Provavelmente vai ser um acordo igualzinho do Barack Obama de 2015, que o Netanyahu queria que ele saísse. Fica claro que o Trump não quer atacar o Irã, ele não quer começar guerras, lembra? Ele falou, ele quer terminar a guerra. Tem gente preocupada com o acordo com o Irã, é verdade, mas certamente tudo isso é ruim para quem? Para o Netanyahu. O Trump está absolutamente ignorando, está jogando para escanteio o Netanyahu totalmente. E meio que, como eu falei antes no caso do Dan Alexander, ele perdeu a paciência com o Netanyahu. E com os truques dele, de vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho, não sei o que. O Trump não quer esperar nada. O Trump quer resolver todas as guerras no mundo, né? Diz que ele resolveu lá Rússia com Ucrânia, resolveu o Paquistão com Índia, ele quer resolver todas as guerras, depois ele quer voltar para os Estados Unidos e investimento nos Estados Unidos. É isso que ele quer. Ele não quer ninguém enchendo o saco dele com o meu governo vai cair. Dane-se que seu governo vai cair. America first. Entendeu? Então, eu acho que isso tudo é um pesadelo para o Netanyahu e seus fãs. E eu não sei como o Netanyahu vai reagir. Se ele vai sobreviver a tudo isso, como ele vai reagir. Eu espero que ele não coloque a perder, não machuque o relacionamento de décadas que Israel tem com os Estados Unidos, seu maior parceiro, mais importante parceiro militar, econômico, de valores, digamos assim, né, ocidentais. Eu espero que ele não ponha a perder isso em prol de uma visão messiânica maluca de seus membros ali da coalizão, né? De vamos recolonizar Gaza, anexar a Cisjordânia. Falta dizer que é o que aqui se chama agora o Reino de Israel, construir o terceiro templo e nomear alguém como o novo Salomão e o novo Davi, e todo mundo usar aquela roupa de 2.000, 3.000 anos atrás. Só falta isso, porque é isso que eles querem. Entendeu? Então, eu espero que o Netanyahu não esteja do lado da força totalmente, né, do lado da... Tem The Dark Side, né? Se transformado totalmente no Darth Vader ainda, e que ele tenha sobrado alguma coisa, que em algum momento ele fale, peraí, estou indo longe demais, estou cortando o relacionamento com o Trump e os Estados Unidos. Estou indo longe demais, estou fazendo tudo que é o contrário do que o povo quer em todas as pesquisas de opinião, que é acabar com a guerra, trazer os reféns de volta. Estou fazendo tudo, fui longe demais se o mundo todo vai agora chamar Israel de genocida mesmo porque não tem ajuda humanitária em Gaza. Quer dizer, eu espero que em algum momento ele acorde e fale, opa, vamos mudar aqui. Sinceramente, eu não tenho muita esperança, não. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Sei lá, uma coisa meio de desespero. Eu sinto como as famílias dos reféns que estão na faixa de Gaza ainda, o desespero na cara deles é latente. Eles gostariam que o presidente, o primeiro-ministro de Israel fosse Donald Trump. O mais engraçado de tudo isso, Dani, engraçado assim, né, cômico trágico, foi
tem um Telegram, né, chamado Eixo da Resistência, né? Aí eu entrei lá porque às vezes eles colocam atualizações para saber para a cobertura ajuda. E eles postaram que era um absurdo o presidente dos Estados Unidos se encontrar com um terrorista da Al-Qaeda, né? Assim, o próprio Hamas divulgando isso no Telegram deles, né? Não, Colocaram o presidente eleito da Síria, self-elected, entre aspas, o e aí uma Trump está foto com. confundindo tudo, todo mundo, a cabeça de todo mundo. O Trump está fazendo todo mundo ficar louco, sem saber o que isso quer dizer. As pessoas estão basicamente as pessoas estão confusas. Não, assim, quando eu vi isso, assim, eu falei, eu até mandei pro Henrique Zimmermann na hora, falei, olha o que eles colocaram lá no Telegram deles, né? Porque realmente né, o Oriente Médio por si só, né, já tem toda a complexidade. Eu lembro aqui quando o Assad caiu na Síria, né, a gente falou um pouco da situação interna da Síria ali, né, das forças políticas, das questões étnicas no país, e o Trump agora, né, com esses elementos aí, dificulta ainda mais a gente tentar entender para que lado o vento vai balançar, mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, assim, que o Trump quer dinheiro, né? A própria relação dele em relação à guerra da Ucrânia, que ele também, aí outro ponto, né, que ele é simpatizante ao Putin, que o cessar-fogo na Ucrânia seria em troca das reservas minerais que a Ucrânia teria e que o Zelensky iria dar tudo de mão beijada para os Estados Unidos, né? Reservas de minérios são fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias, inteligência artificial, novos chips e tal. E você vê, assim, agora com os investimentos sauditas, os investimentos Qatar, então o Trump como você bem colocou aí, América First, América em primeiro lugar e E com é um perigo esse certeza negócio do Catar, né? Porque a gente sabe é, quanto dinheiro o Catar jogou nas universidades americanas, que a gente está vendo o que está acontecendo lá, o antissemitismo nas universidades americanas, que estão adotando a narrativa anti-Israel, a narrativa Al Jazeera, do Catar. Do né, Catar. e o próprio trabalho de sport washing, né, que o Qatar fez durante a Copa do Mundo, vem fazendo até todo mundo sabe que eu sou botafoguense, o Qatar tirou o técnico do meu time lá, jogando um caminhão de dinheiro e levou o Arthur Jorge para lá, então é um país que usa o futebol de fato para limpar a imagem, mas a gente sabe que é uma monarquia com repressão à liberdade de imprensa, aos direitos civis e hoje financiador do Hamas, né? A gente lembra que o Ismail Haniyeh, né, Dani, antes de ir para o Irã e ser assassinado por Israel, ficava, sede política, digamos assim, do Hamas, era no Catar. Vamos Dani, falar em para a gente. soft power. Vamos falar de Eurovision. Exatamente, queria, né, falar um assunto aqui que todo ano a gente fica muito feliz em falar, em cobrir, né, que é o Eurovision, ou Eurovisão, aportuguesado, né? Israel tá na final do Festival de Música Eurovision, que é assim, um golaço aí do país, né, um que é o maior festival de música do mundo. Acho que é importante as pessoas saberem disso. É o maior concurso de música do mundo e vários artistas, vários nomes importantes aí da música mundial foram revelados a partir do Eurovision. E aí a representante de Israel é a Yuval Rafael, que subiu no palco da competição na Suíça, com muito medo, né, Dani? Assim como no ano passado, esse ano também tiveram protestos aí, manifestantes anti-Israel que vaiaram a cantora, no passado foi a Eden Golan, mas aí agora a Yuval Rafael se apresentou, está na final, e queria te ouvir como que foi essa apresentação, como que está sendo aí a Yuval Rafael esse ano, e também as chances dela vencer, né? Será que Israel aí consegue levar o título para casa? Pois é, né? Na verdade, estava todo mundo com muito medo aqui, até como no ano passado, né? Com a Eden Golan, que sofreu bullying, ela foi maltratada por outros artistas, né, no Eurovision do ano passado, que foi em Malmo, né, Malmo é onde? Suécia, não? Suécia, Suécia. Na Suécia, a cidade mais anti-Israel do universo, foi lá o Eurovision do ano passado, e
E a Eden Golan sofreu bullying, e sofreu vaias, e sofreu manifestações na frente, ela não podia sair na rua. Parece que ela saiu na rua de peruca para poder dar uma passeada, assim. Ela foi toda a segurança em volta dela foi enorme, muito grande, tal. E ela vários a gente lembra, né, daquela entrevista coletiva que ela estava falando, e aí um outro cantor fazendo careta, e né, coisas assim, né, feias, né? E a gente ficou com muito medo com que isso acontecesse com a Yuval Rafael esse ano também, principalmente pelo fato de que a Yuval Rafael é sobrevivente do Festival Nova. Há 1 ano e meio atrás, ela ficou 8 horas embaixo de cadáveres, fingindo de morta, para poder sobreviver aos terroristas do Hamas, porque ela estava lá no dia 7 de outubro. Quer dizer, ela já tem, né, todo esse histórico. Imagina ela chegar e também ser maltratada na Europa, né? Principalmente na Suíça. Ela morou na Suíça por 3 anos, ela fala francês perfeitamente porque ela morou na Suíça, né? Quer dizer, ela se sente em casa, digamos, ela diz que se sente em casa lá. Quer dizer, então todo mundo estava assim, poxa, pelo menos respeita o fato de que ela é uma sobrevivente de um massacre, né? Mas a gente ficou com medo. Teve manifestação lá, teve um cara, inclusive, que pegaram na televisão, um cara fazendo assim para ela, né? Um cara com bandeira palestina fazendo assim para ela. Quer dizer, agora, eu acho que o nível é menor do que o ano passado, porque não é em Malmo. A gente está falando aqui da Suíça, a gente está falando aqui da Basileia, né, de Basel, na Suíça, um país que é menos anti-Israel do que a Suécia, com uma população de muçulmana menor, né, palestina menor, muçulmana em geral menor. E eu acho que a polícia e o governo suíço também tomaram mais precauções do que o governo sueco, né? Então você teve manifestações, mas um pouco mais longe, né? E esse ano teve israelenses que foram vestidos de camisa de Israel, com bandeira de Israel. Alguns contaram que a polícia pediram para eles não. O governo israelense, inclusive, pediu para as pessoas não mostrarem sinais judaicos israelenses, né? Na Europa, né? 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, não pode mostrar sinal judaico, né? Na Europa, uma beleza. Mas a gente viu algumas pessoas que falavam, não, a gente vamos mostrar, temos orgulho do nosso país, não sei o quê. Quer dizer, então, não teve pelo menos até agora, né, essa semifinal que ela participou foi na segunda semifinal de ontem, quinta-feira, dia 15 de maio, a final dia 17, sábado, amanhã, para mim, para nós, né? Então, até agora, a gente não viu o mesmo bullying do ano passado, apesar de que a gente viu, sim, abaixo-assinado de vários ex-cantores querendo banir Israel, a gente viu várias coisas, mas a autarquia que lida com a Eurovision falou não, Israel vai continuar, vai participar, tá, não sei o quê. Então, a gente viu. E durante a apresentação dela, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai botar, são 3 minutos só, todo mundo pode cantar 3 minutos, a apresentação dela, no começo, parece que teve umas vaias, muito poucas, e teve uma ou duas pessoas com bandeira palestina, assim, mas a gente não consegue ver, né, só quem estava lá é que ouviu, mas que rapidamente, mesmo quem estava lá, diz que as vaias foram poucas e imediatamente as pessoas começaram a bater palma. E a própria Yuval Rafael disse que ela está se sentindo muito abraçada, muito querida, muito amada. E eu vi um vídeo hoje da Karen Pelez, que foi a artista que fez a música, que criou a música, que escreveu a música, e fez também a música e a letra da música da Yuval Rafael. Ela estava lá e ela ouviu um cara do lado dela falando Yuval, Yuval. Aí ela se virou para ele, isso está no Instagram dela, ela se virou para ele e falou, você é israelense? Ele falou, não. Ela falou, você é o quê? Ele falou, suíço. Você tá falando pela Yuval Rafael? Sim, eu gosto muito dela. Aí ela falou, eu que escrevi a música. Ele, poxa, que legal, não sei o quê. Aí ela perguntou, por que você está torcendo por ela? Ele falou, porque ela foi a única cantora em todas as músicas que olhou nos olhos do público, que cantou para o público, nos olhos do público. Eu não sei se é verdade ou não, porque eu acho que eu vi que teve outras baladas também, e esse caso é uma balada, mas o cara estava muito emocionado com a Yuval Rafael e torceu por ela, e aí a Karen Pelez ficou muito,
muito emocionada com isso também. Então, acho que para terminar, enfim, torcendo por ela amanhã no sábado. Ela, por enquanto, está nas tabelas, né, de aposta. Ela teve uma época que a Israel estava em quarto lugar, depois caiu para quinto, depois voltou para o quarto, e caiu para quinto de novo, agora está em sexto lugar, porque parece que a Finlândia agora está no momento da Finlândia, então a Finlândia passou Israel. Mas se Israel estiver entre os top 10, tá lindo, maravilhoso. Ano passado, a Eden Golan ficou em quinto lugar. O público votou em massa em Israel. A gente sabe que os juízes botaram Israel para baixo, né, porque tem uma coisa, um viés político, né, os juízes, mas o público votou em massa. Israel foi o país que ganhou mais pontos do público ano passado. Não sei como é que vai ser esse ano. Não é uma música tão animada e tão alta, digamos assim, com coreografia e com não sei o que, como no ano passado. É uma balada que ela sozinha no palco cantando. Então, não sei até que ponto que isso tem né, que as pessoas vão votar da mesma forma que no ano passado, mas a gente torce por ela e a gente pode terminar, então, esse expresso botando a música. São 3 minutos, sugiro que vocês vejam e vejam como é emocionante uma menina de 24 anos de idade, que nunca cantou antes, que há 1 ano e meio atrás ficou escondida por 8 horas debaixo de corpos num massacre. Como isso é uma vitória para ela, está na frente do maior palco da Europa, do mundo, cantando uma música. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray. My only wish upon a star, sunshine in the day. The only song that my piano never plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu, mes cœurs dans le cri, on se souhaite sous un ciel d'art, un rayon dans ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say, yeah, they will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but you will stay, the love of my life. מים רבים לא יחבו את האהבה ונהרות לא ישטפו. New day will rise. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. A new day will rise. A new day will rise. Thank you, Europe. I love you.
No final ficou preso a blusa, as coisas dela. Espero que não aconteça isso. Isso não era para acontecer, não. É ao vivo, né? No final ela fala thank you, merci, toda. Ela cantou em 3 línguas, né? Ela cantou em inglês, francês e hebraico. Ela termina com thank you, merci, toda. É emocionante. Eu fiz um vídeo, né? Acho que quando o público assistiu o Expresso aqui já vai estar lá no nosso Instagram. E é bem legal porque Basileia tem todo o simbolismo em relação ao movimento sionista, a foto do Theodor Herzl, né? Ela até fez uma foto numa sacada, repetindo a clássica foto de Theodor Herzl, né? Que eu acho que tem até um selo em Israel, né, Dani, com É, essa, com essa, sim, com essa imagem. é. Então, fica a torcida aqui para Yuval Rafael. E quem está no Brasil pode votar, Dani? Quem está no Brasil pode votar. Eu não posso votar no Ivan Rafael. Então, vocês votem, porque quem está no país não pode votar em seu próprio país, né? Acho que se eu tiver botar uma VPN aqui, quem sabe. Mas acho que todo mundo pode votar no mundo todo. É só entrar, fazer download do aplicativo do Eurovision, né? E aí você pode votar, ou você entrar também no site do CAN, K-A-N, que é o site da empresa. Como é que chama isso? O canal público, né? Do canal público israelense, que é o canal que participa do Eurovision. Então, no site do canal também tem uma possibilidade de votar. Mas acho que quem está no exterior, acho que é melhor fazer download do aplicativo do Eurovision. A gente vai deixar aqui por Ventura aí o link da Apple Store e da Play Store aí para quem tiver iPhone, Android, poder conseguir instalar o aplicativo e votar na Yuval Rafaela aí, representante de Israel no Eurovision, assim, música incrível, performance incrível e uma história, né, uma sobrevivente aí do 7 de outubro, estava no Festival Nova, e fica aqui nossa torcida e a esperança de que ela possa vencer essa edição do Eurovision. Com isso, a gente vai chegando ao final desse Expresso de hoje. Quero te agradecer, Dani, por mais uma semana aqui estar comentando e nos atualizando sobre as principais notícias de Israel. Quero agradecer também a você que chegou aqui até o final. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, clique no botão inscreva-se. Comentar aqui embaixo também é muito importante, porque o YouTube entende que esse programa ele é legal, ele é bom, ele é importante, e divulga e oferta ele para outras pessoas, né? Então a gente conta aí com esse apoio da audiência. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.